Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco. E aqui nós vamos iniciar então o nosso PET 4, volume 4. Eu vou corrigir então as questões referentes ao oitavo ano da primeira semana. Então é isso, a primeira semana ela é referente às atividades da página 20, 21 e 22. Aqui nós vamos trabalhar sobre polígonos, diagonais, ângulos internos, ângulos externos, tá? Então vamos lá para as atividades. Primeira atividade, observe cada um dos polígonos abaixo e descubra o nome do polígono, o número de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de cada um e registre essas informações no quadro abaixo. A primeira figura, ela é uma figura, o nome dela, olha bem, ela representa um pentágono. O que é um pentágono? É uma figura que tem um total de 5 lados. E a soma das medidas dos seus ângulos internos, ela tem 5 ângulos, que são essas aberturas formadas entre essas arestas aqui. Ó. Aí, para isso, nós vamos observar essa fórmula. Essa fórmula ela permite que a gente determine, que a gente encontre, calcule a medida, o valor total da soma dos ângulos de qualquer polígono convexo, que é o que nós estamos estudando aqui no caso, tá? O que a fórmula serve? Para que ela serve? Para substituir. Ela serve para substituir a letra pelo seu respectivo valor. Pelo que significado da letra, nós temos que interpretar e fazer a substituição correta. O SI na fórmula significa o quê? A soma dos ângulos internos. E o N na fórmula é a quantidade de lados que a figura possui. Então, veja bem, se eu substituir aqui essa figura, a primeira figura tem 5 lados, se eu substituir na fórmula o N por 5, olha o que vai acontecer. Ó. SI é igual a 5 menos 2, que dá 3. Aí, se você multiplicar o 3 pelo 180 graus, dá 540 graus. Então, quer dizer, para um pentágono, a soma dos seus 5 ângulos equivale a 540 graus. Figura número 2. Ela tem quantos lados? Somando os lados, ela é um hexágono, é o nome que ela, é a classificação dessa figura. Ela é uma figura com 6 lados, 6 ângulos, e a soma dos seus 6 ângulos, ali, ó, utilizando a fórmula, o que eu fiz? Substituí o N por 6. 6 menos 2, 4. Aí o 4 multiplicando o 180, 720 graus. Quer dizer, um hexágono possui 720 graus na soma dos seus 6 ângulos, no total, ok? A figura número 3, ela tem quantos lados? Ela tem 7 lados. Aí qual que é o nome que ela recebe? A classificação ela é um heptágono. Então, um heptágono, total de 7 lados. Para a soma dos seus ângulos internos, utilização da fórmula. É uma forma de fazer. Eu vou na fórmula, substituir o N por 7. 7 menos 2, 5. Aí 5 vezes 180, nós vamos chegar no 900 graus. Então, a soma dos 7 ângulos dos ângulos internos de um heptágono é igual a 900 graus. Figura número 4, ela tem quantos lados? Ela tem, somei ali, ela deu 8 lados. Então, a classificação ela é um octógono, é o nome da figura. Então, ela possui 8 lados. A soma dos seus ângulos, olha lá, na fórmula, 8 menos 2, 6. 6 vezes 180, 1080 graus, a soma de todos os seus 8 ângulos internos. A quinta figura, ela tem um total de 9 lados. Ela é classificada como sendo um eneágono. Então, ela tem um total de 9 lados. A soma dos seus 9 ângulos vai ser 9 menos 2, 7. 7 vezes 180 vai dar 1260 graus, com então todos os seus 9 ângulos internos. E essa figura aqui, a sexta figura, ela tem um total de 10 lados. Ela é um decágono, é a classificação dessa figura. Total de 10 lados. A soma dos seus 10 ângulos são 10 menos 2, 8. 8 vezes 180, 1440 graus. Então, para a soma dos seus 10 ângulos internos. Então, com a utilização da fórmula, ela permite que você encontre, calcule a quantidade, a soma dos ângulos internos para qualquer polígono, com qualquer quantidade de lados que ele tiver. Aí tem aqui, ó, a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360 graus. Aí ele comenta sobre isso aqui, ó, tá? Ele fala, ele pega um polígono aqui azul, ele observa que aqui, dentro desse polígono, tem os ângulos aqui, mas ele registrou esses ângulos externos aqui, ó. Observa que ele pegou essa partezinha, todo ângulo interno tem o seu externo.
e os dois juntos formam 180 graus. Então vocês podem ver que aqui o ângulo externo, aqui o azul mais forte, tem um vermelho, tem um verde, tem um rosa aqui e tem um verde mais claro aqui um pouquinho. Então, o que ele observou? Que se ele juntar essas partes em destaque aqui do lado externo, olha o que vai acontecer com elas aqui no final, aqui, olha. Elas viraram um círculo, se tornou um círculo. A junção dessas partes, ele foi diminuindo o tamanho da figura, ó, né? Mas aí foi acontecendo o quê? A ligação foi aproximando mais as partes em destaque do lado de fora. E elas originaram um círculo completo. Então, quer dizer, a soma dos ângulos externos para qualquer polígono sempre será 360 graus. Nós vimos na atividade número 1 que se a figura tem 4 lados, se ela tem, por exemplo, assim, quanto maior o número de lados, maior é a soma dos ângulos internos, né? Deu lá 360 graus, deu 720, deu 900 graus, deu 1440 graus. Então, quer dizer, quanto mais lados a figura tem, maior é a soma dos ângulos internos. E isso não acontece para os ângulos externos. Para qualquer polígono, sempre será igual a 360 graus a soma dos ângulos externos. E aí tem uma atividade aqui número 2. Agora complete as lacunas abaixo para que cada frase fique verdadeira. Letra A. O pentágono é um polígono de 5 lados e de 5 ângulos internos também. A soma dos seus ângulos internos é 540. Posso utilizar a fórmula, né? A fórmula anterior do SI. E a soma dos seus ângulos externos é 360. Olha lá. Aí, continuando. Se o pentágono for regular, cada ângulo interno mede. O que é uma figura regular? É quando os seus lados são iguais. E se os lados são iguais, os ângulos são iguais também. Um pentágono tem 5 lados. Então, eu vou dividir todos os seus graus, que são 540, por 5. Vai dar 108 para cada um. Então, se você escutar, né, o polígono não é regular, significa que cada ângulo ali, todos os ângulos são iguais. Então, é só dividir o total de ângulos da figura pela quantidade de lados que a figura possui. E cada ângulo externo mede quanto? Se todos os ângulos são 360 somados, são 5 ângulos por ser um pentágono, 360 dividido por 5, 72 graus para cada um. E observe um detalhe, que é o que eu já tinha falado anteriormente, o ângulo interno aqui, 108, o ângulo externo, 72. Se você somar 108 com 72, dá 180. Então, a soma são ângulos suplementares, tá? A soma do ângulo interno com o ângulo externo de um polígono é sempre 180 graus, tá? Letra B. O hexágono é um polígono de 6 lados e de 6 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos é 720 graus. E a soma dos seus ângulos externos é 360. Ela não muda, tá vendo? O externo sempre será 360. Se o hexágono for regular, quer dizer, os 6 ângulos forem iguais, cada ângulo interno mede quanto? Eu pego a soma de todos, que deu 720, divido por 6. Cada ângulo do hexágono vale 120 graus. E cada ângulo externo vale quanto? Você pega a medida dos ângulos externos, que são 360 graus, divide por 6, que dá 60 graus para cada ângulo externo. Ou você pode pensar, poxa, se 120 graus aqui é o ângulo interno, como o ângulo interno com o externo resulta em 180, eu já tenho 120. Para chegar em 180, falta 60. Então, você pode tirar uma outra conclusão para chegar a, pensar de uma outra forma para poder chegar na resposta também. Ok? Na letra C, o heptágono é um polígono de 7 lados e de 7 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos é 900 graus e a soma dos seus ângulos externos é 360 graus. Se o heptágono for regular, qual é o valor de cada ângulo? Eu tenho que dividir 900 por 7. Aí aqui deu 128,6 graus. Não deu um valor exato, não. E o valor do ângulo externo? Eu vou pegar 360 e dividir por 7. São 7 iguais. Cada um deles mede aproximadamente 51,4 graus. Também não deu uma medida exata, não. Letra D. Um octógono é um polígono de 8 lados, tem 8 ângulos internos. A soma dos seus 8 ângulos internos é 1080 graus. E a soma dos seus ângulos externos são
360 graus. Se o octógono for regular, quanto que mede cada ângulo interno? Eu vou pegar o total, 1080, e vou dividir por 8. Dá 135 para cada um. E cada ângulo externo mede quanto? Posso pegar os 360 e dividir por 8, que vai dar 45 graus cada ângulo externo. Na letra E, o decágono é um polígono de 10 lados e de 10 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos é 1440 graus e a soma dos seus ângulos externos é 360 graus. Se o decágono for regular, todos os ângulos iguais, quanto que vale cada um? Você pega 1440, divide por 10, são 10, cada ângulo vai valer 144 graus. E quanto que vale cada ângulo externo? Você pode pegar 360 e dividir por 10. Sempre o total dividido pela quantidade de lados. Dá 36 graus para a medida de cada ângulo externo. Na letra F, o dodecágono. O que é um dodecágono? Dodecágono é um polígono que tem 12 lados. Automaticamente ele tem 12 ângulos internos. E a soma dos seus 12 ângulos pode usar a fórmula 12 menos 2 vezes 180. Tá? Vai dar 1800 graus. E a soma dos seus ângulos externos 360. Então, 360 é para a soma de qualquer ângulo, né, dos ângulos externos para qualquer polígono. Tá? Se o dodecágono for regular, quer dizer, figura com 12 lados iguais, 12 ângulos iguais, quanto que mede cada ângulo interno? Vou pegar 1800 e vou dividir por 12. Cada ângulo vale 150, ângulo interno. E cada ângulo externo, pego 360 e divido por 12. Cada ângulo vai medir 30 graus. Lembrando que o ângulo interno 150 mais o ângulo externo 30, 180 para qualquer polígono. Beleza? Aí ele fala aqui sobre as diagonais de um polígono. Olha que situação interessante, tá? O polígono tem diagonais. O que é diagonal? A diagonal é a linha traçada ligando-se um vértice a outros vértices. Só não pode ser vértice consecutivo. Por exemplo, nessa imagem aqui, ele não ligou esse ponto aqui, ele pegou como referência aqui, poderia ter pego qualquer um outro vértice. Aí daqui ele traçou essas linhas verdes, são as diagonais aqui, ó. Aí ele não pode ligar aqui nessa lateral, porque aqui, isso aqui não é diagonal, isso aqui é lado da figura. A mesma coisa aqui para baixo, ó. Se ele ligar esse ponto a esse ponto aqui, esse vértice a esse vértice, ele não vai estar traçando uma diagonal. Ele vai estar traçando o quê? Um lado. E aqui nós estamos trabalhando com diagonais. Observe que essa figura tem 10 lados. E partindo desse vértice aqui, ele conseguiu traçar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonais de cada vértice. Se ele tivesse pego um outro para iniciar, ele também conseguiria desenhar 7. Para qualquer um desses vértices, ele conseguiria traçar 7. Um detalhe, 10 lados, traçou 7, a diferença de 10 para 7 é 3. Aí ele conclui aqui em cima que cada polígono, se você tiver a quantidade de lados que a figura apresenta, você tem a quantidade de diagonais que você consegue fazer. Partindo de cada vértice é 3 a menos. Aí essa figura aqui tem 10 lados. De cada vértice, então 10 vértices. De cada vértice parte 7 diagonais. Se a figura tiver 8 lados, ela é um octógono, ela tem 8 vértices, então cada um desses vértices, se você quiser traçar as diagonais saindo de um vértice, você consegue traçar 5, que é 3 a menos. Então sempre baseado nisso, ok? E aqui ele dá uma fórmula que permite a gente calcular o número total de diagonais que tem na figura. Lembrando que aqui ó, o n representa o número de lados que a figura tem. Então, n vezes n menos 3 sobre 2, isso aqui nos permite calcular a quantidade de diagonais no total que a figura tem. Porque aqui eu tracei saindo daqui. E se eu quisesse traçar de outros, eu poderia. Então, a figura ia conseguir traçar um monte de diagonais dentro dessa aqui. Então, observe aqui, então, uma atividade, justamente isso que nós vamos trabalhar aqui agora, no número 3. Desenhe as diagonais nos polígonos abaixo e complete as lacunas para cada frase, para que a frase fique correta. Olha só essa figura que está aqui, esse polígono. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é um octógono. Tinha até comentado ele agora há pouco ali. Se eu escolher um vértice dele aqui e iniciar as diagonais que é o que ele se pediu para desenhar elas, por exemplo, aqui embaixo, aqui, eu vou começar por aqui, vou desenhar uma diagonal. Olha lá, ó. Fiz uma diagonal. Outra diagonal, outra diagonal, outra diagonal, outra diagonal. Desse ponto aqui eu não consigo traçar mais. Então saíram 5, tá vendo? Olha lá. 3 a menos ao número de lados que a figura apresenta. Só que aí,
a figura tem mais diagonais. Aí eu vou começar por aqui. Aí por aqui agora, vamos lá. Já fiz 5, vou fazer mais. Ó. Mais uma, 6, 7, 8, 9. Não consigo fazer mais. Olha por aqui agora. Aí 9, né? 10, olha lá, 11, 12, 13. Não consigo fazer mais por aqui. Daqui em diante agora. Olha lá, ó. Fiz mais uma, 14, 15, olha lá, 16. Certo? Partindo aqui de cima, consigo fazer mais quantas? Olha lá, mais essa, 17, 18, olha lá, certo? Partindo daqui, eu consigo fazer mais alguma? Olha lá, 19, certo? E aqui, aí eu fiz uma contagem errada, que dá 20, viu? Então, o que acontece aqui, galera, é o seguinte, ó, para você fazer essa contagem aqui, teve um que eu contei a menos aqui, para fazer essa contagem aqui, e fazer esses desenhos, e, né, você acaba se perdendo. Então, para determinar a quantidade de lados, de diagonais que uma figura apresenta, é interessante usar essa fórmula aqui em cima. Ó. Senão a gente acaba se perdendo aqui de tantas linhas que a gente acaba desenhando aqui. Tá? Completando a letra A, o octógono regular de lado medindo 1 centímetro possui perímetro igual a 8 centímetros. O que é perímetro? É a soma dos lados. É uma figura regular, cada lado vale 1, são 8 lados, 8 vezes 1, 8. E ele tem um total ó, de 20 diagonais. Foi feita aí, traçada as 20 diagonais. Foi contado uma por uma, né? Eu até contei uma mais ali no final, faltou, mas aí é 20 mesmo. Aí vem aqui, ó. A soma dos seus ângulos internos é um octógono, já trabalhamos sobre isso. É 1080 graus. E a soma dos seus ângulos externos é 360 graus. Cada ângulo interno mede, pega o 1080 e divido por 8, dá 135 graus. E cada ângulo externo mede, vou trabalhar 360 dividido por 8, vale 45 graus para cada valor de ângulo externo. Só que olha só, hein? Para ficar desenhando, isso aqui não é interessante. Já pensou? Essa figura aqui em cima que ela tem 10 lados, ela tem mais lados do que essa que eu acabei de fazer aqui embaixo. Ela teria muito mais diagonais do que a de baixo teve. A de baixo teve 20, aqui eu teria que traçar mais ainda. Então é interessante, é isso que eu estou falando. Para calcular o número de diagonais que uma figura apresenta, utilizar a fórmula, não usar a estratégia de ficar desenhando, não. Mas eu obedeci o que o título pediu. Né? Desenha as diagonais, eu desenhei aqui. Ok? Nessa situação aqui, nessa outra imagem, olha só, eu não vou desenhar as diagonais não. Nessa aqui não, mas vou preencher a lacuna aqui e vou trabalhar com as linhas aqui, a frase, e vou trabalhar com vocês as ideias aqui. Olha só. O de 1,5 de lado, o que é isso? Ou o quê? Ou que figura que é essa? Ela é um pentágono, ela tem 5 lados. Então, o pentágono de 1,5 centímetro de lado possui perímetro igual a quanto? O que é perímetro? É a soma dos lados. 1,5 somado com 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Cada lado valendo 1,5 é 1,5 vezes 5. Então, o perímetro vale 7,5. E quantas diagonais tem? Ah, Mark, agora eu vou fazer traçar aquelas... Aqui daria até menos do que da outra que você fez, porque a figura tem menos lados, concordo com vocês. Só que eu vou utilizar a fórmula, ó, presta atenção. Diagonais é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Então, para calcular o número de diagonais, eu vou trocar, substituir o n por 5, são 5 lados. Então, ó, d igual a 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. Vou realizar primeiro o parênteses, né, no cálculo, e agora, após a substituição, vai ficar d igual a 5 vezes 2, dentro do parênteses, 5 menos 3, 2 sobre 2. 5 vezes 2, 10, 10 sobre 2, 10 dividido por 2 é igual a 5. O octógono ele tem 5 lados e um total de 5 diagonais. É a única figura que tem um número de diagonais igual ao número de lados. Então, ele apresenta 5 diagonais. A soma dos seus ângulos internos já estudamos, 540 graus. E dos seus ângulos externos é 360 graus. Cada ângulo interno mede 540 dividido por 5, 108 graus. E cada ângulo externo mede 360 dividido por 5, 72 graus. Ok? Sobre essa imagem agora, que é um triângulo, definiu aqui embaixo que é 3,7 centímetros essa medida. Então, ele começa em o triângulo de 3... O triângulo o quê? Isso aqui é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais, de mesma medida, de mesmo valor, de mesmo comprimento. Pode ter falado também triângulo regular. Regular e equilátero para o triângulo tem o mesmo significado. São triângulos, é um triângulo com o mesmo tamanho de lados.
Então, o triângulo equilátero ou triângulo regular de 3,7 centímetros de lado possui perímetro igual a, tem que somar. Cada lado vale 3,7. Vou somar 3,7 mais 3,7 mais 3,7, que vai dar 11,1 centímetros. E não tem diagonal. Repare que aqui, ó, o triângulo, não tem como eu ligar um vértice ao outro, né? Porque se eu ligar, eu formo lado, não formo diagonal. Então, também é o único polígono que não tem diagonais. Aí, continuando a frase aqui, a soma de seus ângulos internos é 180 graus. E a soma de seus ângulos externos é 360 graus. Cada ângulo interno mede quanto? Você pega 180 e divide por 3. Cada ângulo interno vale 60. E cada ângulo externo mede 360 dividido por 3. Cada ângulo externo mede 120 graus. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E até o próximo vídeo.